Olá, prezados irmãos em Cristo, que alegria estarmos de volta, juntos, embora à distância, juntos, porém, através da tecnologia. Estamos estudando o tema perseverança na sã doutrina. As epístolas 1ª e 2ª a Timóteo e Tito são conhecidas como epístolas pastorais, por conterem muitas informações acerca da administração eclesiástica, isto é, os assuntos que são com os quais a igreja lida sempre. Ao que parece, Timóteo teria encontrado alguma dificuldade em se fazer respeitar, como vemos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Assim, tanto Timóteo quanto Tito deveriam zelar pela sã doutrina e ensiná-la aos outros. E vemos isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 11 a 12, capítulo 6, versículo 2, Tito 2, 1, versículo 15 e ainda Tito capítulo 3, versículo 8. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 3 da 2ª epístola de Paulo a Timóteo, que se constitui uma advertência quanto às coisas que ocorrerão nos últimos dias. Esses últimos dias aí se refere ao período que compreende o início do ministério de Cristo e que termina com o seu retorno, a sua volta gloriosa. Assim, Paulo instrui a Timóteo acerca de 3 coisas. Paulo instrui a Timóteo basicamente acerca de 3 coisas. Primeiro, ele deveria fugir dos falsos líderes, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Segundo, ele deveria seguir somente os verdadeiros líderes, versículos 10 a 12. E, finalmente, ele deveria permanecer na palavra de Deus, versículos 13 a 17. No versículo 10, lemos: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. O ensino ou a doutrina do apóstolo Paulo era verdadeiro em relação à palavra de Deus e fiel à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele, portanto, era coerente com aquilo que pregava. A longanimidade de Paulo foi provada por sua atitude para com os seus perseguidores, para com os seus críticos e também por seus sofrimentos. Longanimidade significa paciência diante das aflições, das irritações, das perseguições. Assim, ele demonstrava amor, mesmo não sendo amado, e era perseverante, ainda que em meio às dificuldades, em meio às perseguições, os problemas. No versículo 11 está escrito: As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. O apóstolo está lembrando, trazendo à memória as dificuldades, os problemas, as perseguições que ele sofrera nessas cidades, Antioquia, Icônio e Listra, mas de todas elas o Senhor Deus o havia livrado. Algumas das perseguições e aflições, os sofrimentos de Paulo estão descritos em 2 Coríntios capítulo 11, 23 a 28. Isto é, Paulo, durante todo o seu ministério, sofreu muitas perseguições, como nós sabemos. E muitas delas estão registradas em 2 Coríntios capítulo 11, de 23 a 28. Mas aqui, neste texto, ele está se referindo particularmente às perseguições e aos sofrimentos que Timóteo havia presenciado. Assim, o apóstolo reconhece que a mão do Senhor foi com ele, fazendo-o superar todas as dificuldades que enfrentou nessas cidades já mencionadas, Antioquia, Icônio e Listra. No versículo 12, Paulo declara: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vou repetir. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos. Isto é, aquelas pessoas que naturalmente procuram se santificar cada vez mais. Eles serão perseguidos. A perseguição faz parte, portanto, meus amados irmãos, da vida cristã. A perseguição faz parte da vida cristã, pois uma vida de santidade e submissão a Cristo incomoda e expõe a maldade de outros. Assim, em vez dessas pessoas para as quais Paulo estava pregando e exortando, em vez dessas pessoas se arrependerem e buscarem a Cristo Jesus e transformarem e terem as suas vidas transformadas, essas pessoas procuravam desqualificar o apóstolo e desqualificar os cristãos de modo geral. No versículo 13, lemos: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isto é, eles eram enganados por Satanás e estavam procurando enganar outras pessoas. Os homens perversos e os enganadores se tornarão cada vez piores, porque eles já são enganados pelo diabo, e eles não queriam ficar sozinhos, querem também arrebanhar outros para o seu grupo. E o cristão só poderá discernir entre o verdadeiro e o falso por meio da palavra de Deus. No versículo 14 está escrito: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Prevendo que algumas pessoas poderiam afirmar que os ensinamentos recebidos por Timóteo fossem antiquados ou de pouco conteúdo cultural e intelectual, Paulo exorta-o a permanecer firme nos ensinamentos da palavra de Deus. Portanto, ele, Timóteo, não deveria trocar a verdade pelas teorias e especulações humanas. Assim, os ensinamentos das Sagradas Letras aí se refere ao Velho Testamento, como vemos no versículo 15, assim os ensinamentos das Sagradas Letras, de que ele estava inteirado, de que Timóteo era conhecedor desde a sua infância, jamais poderiam ser esquecidos. Os ensinamentos que ele aprendeu das Sagradas Letras, que é a palavra de Deus, e que ele estava inteirado desde a sua infância, jamais deveriam ser e poderiam ser esquecidos. Nos versículos 16 a 17, Paulo declara: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É inconcebível, meus amados irmãos, que Deus desse a seu povo um livro que não inspirasse confiança, isto é, que a Bíblia não inspirasse confiança, porquanto Deus é fiel, Ele é Deus da verdade, Ele é a verdade. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, e Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, João capítulo 14, versículo 7, capítulo 16, versículo 13, e ainda Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. A expressão toda a Escritura se refere ao Velho Testamento todo e partes do Novo Testamento já existentes naquela época. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, nós lemos: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Esta expressão, não amordaças o boi quando pisa o trigo, é uma citação de Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. E ainda no mesmo versículo 18 do capítulo 5 da primeira epístola a Timóteo, diz a segunda parte, diz: o trabalhador é digno do seu salário. Esta parte aqui está se referindo aos pastores, aos pregadores que deveriam receber o seu salário. Então, essa segunda parte de o trabalhador é digno do seu salário é uma citação de Lucas capítulo 10, versículo 7. Assim, os dois testamentos se completam. O Velho faz referência ao Novo e o Novo faz referência ao Velho Testamento. Ainda na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 15
a 16, Pedro fala das epístolas de Paulo como sendo escrituras. Em sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 15 a 16, Pedro faz referência às epístolas de Paulo como sendo também escritura, isto é, como fazendo parte integral da Bíblia Sagrada. Portanto, um livro do Novo Testamento, fazendo referência a outro livro também do Novo Testamento. Meus amados irmãos, quanto melhor conhecermos a palavra de Deus, mais capazes seremos de viver e de trabalhar para Ele. Quanto melhor conhecermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mais capazes seremos de viver e trabalhar para Ele. E ainda que os dias sejam maus, como diz ainda o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, ainda que os dias sejam maus, a pandemia, as enfermidades de modo geral, a dificuldade, os problemas, as perseguições, ainda que os dias sejam maus, conhecendo a palavra de Deus, poderemos ter a alegria de viver, ou melhor, de ver outras pessoas conhecendo a verdade. Permanecendo a perseverança na sã doutrina. Que Deus nos abençoe e que possamos ser perseverantes na sã doutrina, que é a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.